louvar a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, é motivo de agradecer a Deus por tudo. Glória a Deus. Este livro, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, ele foi escrito por volta do ano 51 a 52 depois de Cristo. Quando nós meditamos no capítulo de número 16, versos de número 3, a Bíblia diz que passava Jesus juntamente com os seus discípulos na parte de Cesareia de Filipe. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus ele começa a interrogar os seus discípulos acerca do que as pessoas pensam que ele é. Alguns pensavam que Jesus era Jeremias, porque viu Jesus chorando. Alguns pensavam que Jesus era João Batista, porque viu Jesus pregar um sermão mais duro. Alguns pensavam que Jesus era um dos profetas que havia ressuscitado dentre os mortos. Outros pensavam que Jesus ele era o profeta Isaías, porque viu Jesus curar com poder. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus ele não era nenhum do que essas pessoas pensavam que ele era. Jesus ele é maior do que o profeta Jeremias. Jesus ele é maior do que o profeta Isaías, porque de Jesus escreveu o profeta Isaías. No capítulo de número 7, versos 14, ele tem a visão da virgem concebendo e dando à luz um filho. No capítulo de número 9, verso de número 6, ele deu o cumprimento desta profecia, quando ele vai dizer: um filho se nos deu, e um menino se nos nasceu, e sobre ele estava todo o principado, e o seu nome será chamado, aclamado, como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é maior do que o profeta João Batista, porque João Batista no capítulo 3, verso de número 30, ele começou pregando dizendo: importa que ele cresça e que eu diminua, porque ele é maior do que o profeta João Batista. Porque enquanto João Batista estava pregando, João Batista ele teve um ponto no seu ministério, quando eles pegaram João Batista e mataram mesmo. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele é maior do que o profeta João Batista, porque no capítulo de número 27, no capítulo de número 27 de Mateus, no capítulo de número 19, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, a Bíblia diz que Jesus já está no madeiro. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que enquanto Jesus está no madeiro, ele vai usar umas palavras dizendo: lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O maior grito de vitória não foi quando a seleção ganhou o Mundial. O maior grito de vitória não é quando o time ganhou o Mundial. O maior grito de vitória não é quando o presidente ele ganha, é elegido, ou o prefeito quando ele ganha, é elegido. O maior grito de vitória foi na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo está consumado, tragada foi a morte pela vitória. Nesta noite a igreja só está de pé porque ele ressuscitou e está vivo para nunca mais morrer. Ele é Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. A igreja está de pé e vai continuar de pé. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, porque ela está edificada e estabelecida em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nesta noite, igreja, aleluia! Ele é maior do que Jeremias, ele é maior do que essas pessoas, ele é maior do que os profetas, porque os profetas, nenhum deles ressuscitou, mas o único que ressuscitou para nunca mais morrer foi Jesus de Nazaré. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que essas pessoas, elas não sabiam nada acerca do que e de quem era Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus deixou de perguntar acerca do que as outras pessoas pensam a respeito de mim, porque muitas pessoas não vão encontrar a salvação porque elas não querem saber quem é Jesus, ou elas não disponibilizam conhecer quem é Jesus. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus agora vai fazer as perguntas sobre os seus discípulos. A Bíblia Sagrada
Sagrada vai dizer que quando Jesus vai dizer para os seus discípulos: e vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? Pedro toma a palavra. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro vai revelar, porque quem primeiro revelou a Pedro não foi a carne nem o sangue, mas o Espírito de Deus. Pedro, ele toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus vai dizer, ele lança uma palavra sobre Pedro dizendo: bem-aventurado és tu, Simão, porque tu não revelou, não foi carne, não foi sangue. Tem gente que anda na carne, está revelando aquilo que é carnal. Tem gente que anda na carne, está revelando aquilo que não é do Espírito. Mas a Bíblia diz que Simão revelou aquilo que era do Espírito, porque quem tu revelou não foi a carne e o sangue, mas o Pai que está nos céus. E sobre esta pedra que tu revelou, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, das ânsias da morte, não prevalece contra a minha igreja, porque a igreja está edificada em Cristo, a igreja está edificada no Filho de Deus, a igreja está edificada enquanto muitos não sabiam quem ele era. Os discípulos, eles mesmos vão admirar quando vem uma tempestade. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus, ele está dormindo na polpa do barco, mas a Bíblia diz que eles acordam Jesus naquele momento, e Jesus repreende a tempestade, e eles admiram, dizendo: